Bom, queria agradecer aqui o convite de vocês, Joaquim, a Ana e a Isadora, que me convidaram para estar aqui presentes hoje, falando um pouquinho de mercado financeiro, um pouco sobre trajetória de carreira e trazer um panorama para os alunos, quem tem interesse nessa pauta. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite, fico muito contente com o reconhecimento e queria dizer que o começo, principalmente, eu acho que sou uma pessoa muito próxima de vocês em questão de idade, de realidade. Acho que é bem legal vocês saberem que existe um caminho muito interessante para quem tem vontade de trilhar mercado financeiro e quem busca por oportunidades desse tipo. O pessoal aqui separou algumas perguntas para fazer, mas se a gente puder começar com um panorama dentro do que a gente está vivendo agora, acho que já pode ser um começo. Pode ser assim? Pode. Então, vou dividir aqui com vocês uma apresentação que eu trouxe de uma Asset Global. Eu não sei se vocês conhecem muitos fundos de investimentos internacionais, mas essa Asset especificamente é uma Asset que nasceu no meio dos anos 40 nos Estados Unidos, ela está presente no mundo todo, então ela consegue trazer panoramas históricos extremamente relevantes que incluem dados internacionais muito robustos, e eles trouxeram uma perspectiva histórica de outras crises que a gente já viveu no mundo, que impactaram o mercado financeiro, e o que a gente pode levar de lição disso daqui para frente. O que eu gostaria de enfatizar nesse ponto é só que não tem como a gente olhar para o passado acreditando que ele vai se repetir no futuro. E, na minha opinião, bons gestores são aqueles que não tentam adivinhar o futuro, são aqueles que olham para o presente e conseguem entender quais são os melhores produtos para se posicionarem de forma relevante para os seus cotistas. Mas, ao mesmo tempo, acho que o passado traz muitas histórias relevantes e a gente pode aprender com ele estratégias de posicionamento, sem que isso também traga alguns dogmas enviesados ou algumas estratégias enviesadas. Mas olha só que interessante. Vamos começar aqui por essa. Eu sei que tem algumas perguntas sobre coronavírus e aqui o primeiro slide é para mostrar para vocês um pouco do panorama da Bolsa dos Estados Unidos. E se algum de vocês, às vezes, tiver uma dúvida de por que eu estou trazendo a Bolsa norte-americana e não a Bolsa brasileira, é simples. É muito mais por uma bagagem histórica dentro de uma moeda coerente. Se a gente olhar para a história da Bolsa brasileira, que também começou ali nos anos 70, a gente também tem que levar em consideração outras moedas que a gente teve durante todo o período até agora, para depois dolarizar essa moeda e então fazer uma análise coerente. Eu preferi optar aqui por já trazer uma análise da Bolsa dos Estados Unidos, por ser uma bolsa que já está dolarizada e por ter uma moeda onde a gente consegue uma bagagem histórica de reserva de valor também mais significativa, e mesmo porque o que está acontecendo lá nos Estados Unidos vai impactar diretamente todos os outros países do mundo. E esse slide ele é muito interessante para vocês conseguirem perceber o quanto o índice da principal bolsa norte-americana, os Estados Unidos tem muitas bolsas negociadas dentro do país, mas o principal índice, que é o S&P 500, que são 500 empresas negociadas dentro desse índice, tem ali algumas variações muito grandes desde o seu surgimento no começo dos anos 70. E é curioso ver que existem muitas baixas ao longo de toda a evolução desse índice. Mesmo assim, ele já cresceu ali os seus 406% só nos últimos 11 anos. O que eu quero dizer com isso? Todas as linhas em azul claro que vocês estão vendo nesse gráfico são as grandes quedas do índice S&P na sua história. Então, ali nos anos 70 caiu 20%, em 73 a gente teve um choque do petróleo muito significativo, caiu 43%, começo dos anos 80 caiu 17%, 87 caiu 30%, depois ali nos anos 90, começo dos anos 2000, a gente tem uma crise famosa também que acabou impactando muito o sistema financeiro mundial, a crise financeira de 2008, que caiu 51%, e após essa última crise financeira de 2008, que é o nosso principal comparador para a crise de agora, traz aí já um ganho pós-crise financeira de 2008 de 406%. Acho que aqui, para vocês que têm interesse em mercado financeiro e em finanças no geral, consegue perceber uma resiliência interessante de tendência de alta, embora tenha acontecido diversas quedas ao longo da história do S&P 500. Acho super interessante para a gente aprender que existem grandes oportunidades de posicionamento em todos os cenários.
dá para você trabalhar comprado ou vendido em qualquer um deles e entender que existem estratégias de ganho em cada uma delas. E aí, acho que vale a pena finalizar esse assunto, por enquanto, de Bolsa Norte-Americana com esse slide, onde a Franklin Templeton, que é essa asset global, pegou esses dados globais e criou um gráfico super interessante para a gente entender o comportamento da Bolsa nos Estados Unidos nos últimos 50 anos. E olha só, a cada 10 meses, a Bolsa nos Estados Unidos cai 5% ou mais. E a cada 2 anos, ela cai 10% ou mais. A cada 4, historicamente falando, ela cai 15% ou mais. E a cada 8 anos, ela cai 20%. Ou seja, a gente vê essa queda agora em março de 2020 e a gente pode criar uma previsibilidade imaginária baseada numa média ponderada histórica do passado do que pode vir a acontecer daqui para frente. Isso é que é interessante porque alguns historiadores ou alguns gurus de mercado financeiro gostam de olhar para trás para criar posicionamentos estratégicos para o futuro. Como eu falei para vocês, que não é legal a gente simplesmente olhar para o passado para que isso seja uma forma de posicionamento no futuro, ainda assim vale a gente entender como ciclos funcionam, ciclos de alto, ciclos de baixa. E aí eu queria perguntar não, porque a gente não consegue ter uma interação aqui nesse vídeo, então eu queria deixar para vocês, na verdade, uma sugestão já de um estudioso, que é um fundador de uma das principais gestoras do mundo, que se chama Oaktree Capital. Eu não sei se vocês conhecem esse homem, ele se chama Howard Marks. Felizmente, a XP Investimentos conseguiu, inclusive, fazer uma live com ele, tá disponível gratuitamente no YouTube em inglês, com esse cara. Ele escreveu um livro que é muito importante, é livro de cabeceira de grandes gestores, de pessoas que trabalham com finanças. É um livro que vocês encontram realmente indicado para as pessoas que gostam de mercado financeiro, que se chama The Most Important Thing. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas a minha primeira dica, enquanto a gente está trazendo esse panorama histórico, é apresentar para vocês esse escritor, gestor e grande conhecedor do mercado financeiro norte-americano, que tem esse livro que é super conhecido e super estratégico. Então, se vocês quiserem anotar, se chama The Most Important Thing, e a coisa mais importante, traduzindo ao pé da letra, do Howard Marks. E eu cito ele porque é interessante que o livro dele traz alguns ensinamentos que algumas pessoas esquecem quando a gente entra num cenário de muito otimismo, né? Vocês que estão agora estudando e querem entrar no mercado financeiro e provavelmente vão vivenciar muitas crises futuras, precisam se lembrar de um capítulo do livro dele que é muito relevante, onde ele fala que quando a gente vê o mercado financeiro muito otimista e muitas pessoas entrando na bolsa, e se a gente olhar para o número de CPFs novos entrantes na B3, principalmente, a gente vê que teve realmente uma alta muito significativa nos últimos 2 anos, principalmente porque a gente teve um cenário macroeconômico favorável na redução de taxa de juros, que favoreceu esse deslocamento de investimentos em renda fixa para investimentos de renda variável, fora outras características positivas que vêm intrínsecas a esse momento de juros baixos, que favorece outros investimentos mais agressivos ou mais moderados, mas que fogem daquela mesmice do CDI, né? De qualquer forma, o Howard Marks ele sempre fala que quando você vê um cenário de muito otimismo e muita gente indo para ativos agressivos em busca de rentabilidade, e principalmente pessoas que não entendem as estratégias, as estruturas intrínsecas a essa volatilidade, entenda que alguma coisa está acontecendo de forma errada. E eu acho que isso vale muito para o que a gente estava vivendo agora, no ano passado e no começo do ano de 2020. Muita gente entrando na bolsa, muita gente se posicionando em fundo imobiliário, às vezes de forma irresponsável e muitas vezes sem entender o que eles estavam fazendo de fato, tá? E o Howard Marks fala no livro dele que quando isso acontecer, para você prestar atenção e começar a criar suas estratégias de proteção. E aí eu pergunto para vocês, quem é que entrou na bolsa nos últimos 2 anos, que também comprou dólar e que também se posicionou em ouro? Possivelmente poucas pessoas fizeram isso, porque acreditavam que nem o dólar e nem o ouro traria uma rentabilidade positiva ao longo do tempo, mas acreditavam piamente que a bolsa dos Estados Unidos, ou aqui no caso que a gente vive, a bolsa brasileira, traria uma rentabilidade muito melhor. E é comum a gente fazer isso. É mais por uma questão de comportamento, é uma questão de neurociência aplicada no comportamento humano,
A gente vai para aquilo que a gente acha que é mais fácil no curto prazo. Eu quero ganhar dinheiro rápido e muito. Quero ganhar dinheiro rápido. Então, a gente vai para o caminho que a gente acha mais fácil, que nem sempre é o caminho correto. Então, a primeira lição que eu gostaria de deixar aqui, nesse ponto até então, seria já com essa dica de leitura para vocês que têm interesse no assunto. Queria saber se tem alguma pergunta relacionada a essa pauta, para depois a gente voltar aqui nessa apresentação. Querem falar alguma coisa por enquanto? Então, como é que você vê essa participação dos novos CPFs na Bolsa depois do coronavírus? Eu acho super importante que a gente tenha novos CPFs entrantes mesmo. Eu acho que a crise do coronavírus, ela, inclusive, traz uma oportunidade de posicionamento para os investidores. Vocês fazem parte hoje de uma geração que já é um pouco embaixo da minha e vão ser gerações futuras de outras gerações que virão mais conscientizadas e mais atualizadas em relação a mercado financeiro. Já é muito nichado saber sobre isso hoje em dia. Provavelmente os amigos de vocês que não fazem faculdade de economia não sabem investir o próprio dinheiro e não sabem as coisas que vocês aprendem na faculdade agora. Mas um momento de crise como esse faz com que as pessoas escutem cada vez mais e saibam cada vez mais por veículos de informação que existem oportunidades e descontos de preços em ativos financeiros no momento. E isso gera um fluxo também relativo de capital das pessoas que não entraram para as pessoas que querem entrar agora e que podem encontrar produtos mais baratos. Então, esses novos CPFs entrantes, eles são totalmente bem-vindos e muito estratégicos. Para as pessoas que já estavam investidas e estão pegando essa precificação em queda, é mais complicado do que para aqueles que não investiam antes e que podem pegar agora uma bolsa mais barata, os ativos de crédito privado com prêmios mais relevantes e assim sucessivamente. Eu gosto muito dessa apresentação por causa do panorama global que ela traz e até para complementar um pouco nesse caso dos novos CPFs entrantes. Interessante a gente ver aqui como essa crise da Covid-19, ela pode ser colocada dentro de uma perspectiva histórica comparada com outras crises sanitárias que a gente teve que impactaram também o sistema financeiro, só que de menor forma. E eu até tenho uma opinião pessoal aqui, para trazer um pouquinho mais para frente, que é baseada no que a gente consegue ver nesse gráfico aqui. Então, se a gente pegar a primeira crise respiratória que aconteceu na Ásia, que foi o SARS em 2003, a gente já consegue entender uma rentabilidade acumulada, que é a linha azul da Bolsa Norte-Americana, com alguma variação negativa ali, mas que já conseguiu entrar numa tendência de alta logo em seguida, imediatamente em seguida, que vem para uma perspectiva de queda assim que a gente tem o primeiro caso de gripe suína em 2009, depois volta para uma tendência de alta, a gente tem ebola, a gente tem zika e agora a Covid-19. O que a gente vê aqui nesse gráfico principalmente? Que o índice norte-americano já estava num patamar extremamente mais elevado do que a primeira crise sanitária em 2003, tá? E que existem ainda recuperação nos mercados de surtos virais, baseados no que a gente já viu lá atrás. Essa é a perspectiva histórica que a gente consegue acompanhar aqui. A minha opinião pessoal é que as outras crises, Zika, Ebola, gripe suína e SARS, não foram crises sanitárias que impactaram ativamente a economia real em grande escala, numa escala global. Por que eu gosto de falar isso? Porque as outras crises financeiras que a gente viveu foram crises que nasceram no mercado financeiro e que depois impactaram a esfera da economia real. Essa crise que a gente está vivendo agora, ela é uma crise que vem da economia real, porque as pessoas são obrigadas a parar de trabalhar e ficar de quarentena, e esse choque de produção e esse choque de demanda simultâneo, eles também impactam o mercado financeiro a posteriori. Então, eu acho que as consequências da Covid-19, elas vão ser diferentes das outras consequências das outras crises sanitárias que a gente teve. A gente não teve um lockdown completo no mundo antes dessa forma como a gente está vivendo agora. Então, eu acho que PIBs mundiais negativos e taxas de juros negativas, ou zero, ou muito baixas em países emergentes, vão ser ainda uma constância para a gente começar, para a gente continuar verificando daqui para frente. E acredito que as reais consequências desse momento de agora não estão precificadas. Então, tem muita oportunidade de posicionamento, mas tem muita incerteza em relação a qual o ganho e quando virá o ganho.
E eu acho que isso é muito importante para ser levado em consideração também daqui para frente. Muitas pessoas, às vezes, eu fico vendo, né, assim, no próprio Explica Ana, algumas pessoas me mandam mensagem tipo, eu sempre quis investir na ação X e agora eu estou encontrando ela barata e vou comprar. E não tem fundamento por trás dessa posição. E o fundamento ele é extremamente necessário, principalmente no questionamento para a gente saber se essa empresa que as pessoas estão querendo comprar agora será uma empresa resiliente o suficiente para sobreviver 3, 5 anos sem lucro, sem geração de caixa positiva, a ponto de continuar vivendo tranquilamente daqui para frente. Então, acho que é um processo de reinvenção extremamente estratégico para a gente viver uma revolução tecnológica a fundo. Também, de repente, aqui pensei num livro que eu posso acabar indicando para vocês, já está até bem famoso hoje em dia, né? O livro do Sapiens e o Homo Deus, e depois a 21 Letters for the 21st Century, que é o último livro, onde, não sei se vocês já leram, mas são livros que ficaram um pouquinho mais famosos recentemente, são livros que já são aclamados no mercado há algum tempo, e trazem um pouco dessa perspectiva também. Revolução cognitiva, revolução agrícola, revolução industrial e agora a revolução tecnológica que acabou sendo também acelerada, né? A gente fez uma live também na XP Investimentos, onde eu consegui intermediar um bate-papo com alguns CEOs do Brasil, discutindo toda essa evolução tecnológica necessária que estava prevista para 5 anos em algumas companhias que precisaram ser aplicadas em 15 dias para que tivesse agora um período de sobrevivência. Que eu acho que é algo que também deve ser levado em consideração no posicionamento de bolsa hoje, principalmente para alguns investidores que queiram comprar alguma ação no momento. Tem alguma pergunta em relação a isso? Bom, aproveitando o que você falou sobre as consequências do Covid serem diferentes do Ebola ou da Zika, por exemplo, eu gostaria de te perguntar algo que é muito discutido entre a gente e no meio que a gente vive, que é até que ponto a saúde ela deve se sobrepor à economia. O isolamento social ele geraria um desemprego enorme e diversas outras consequências, como um aumento na taxa de violência, etc. E a gente queria saber, na sua opinião pessoal, até que ponto o lockdown horizontal seria válido. E se você acha que as estimativas como estimular o crédito ajudariam a frear uma possível recessão. É o que a gente mais discute também aqui. Eu acho que é uma discussão que está em muitos núcleos hoje em dia, entender o que é mais importante na prioridade, né? Acho que, na verdade, os dois são importantes, tanto a economia quanto a saúde, mas o que a gente deve priorizar nesse cenário? E eu acho que é nebuloso para todo mundo, principalmente quando a gente olha para as grandes economias mundiais que entram num processo de recessão muito substancial pós o lockdown necessário por causa da contenção da crise sanitária. Então, enquanto a gente não entender qual é a real consequência disso na nossa economia, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil. A minha opinião pessoal, Ana Laura, que não é a Explica Ana, Ana Laura, pessoa, é de que uma blindagem sanitária é extremamente necessária. E eu acho que poucas pessoas entendem isso e colocam a economia em primeiro lugar até conhecer uma pessoa que morreu de coronavírus, que é uma coisa surreal. Você não pode ir no velório, você não pode ver, você não pode... É bizarro. E acho que as pessoas deixam isso meio taken for granted, sabe? As pessoas acham que é pouca coisa e, na minha opinião, não é uma pouca coisa. Eu acho que o máximo que a gente puder fazer para tentar conter essa pandemia por enquanto, a gente poderia fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo que existem muitos assalariados no Brasil hoje que dependem de um trabalho informal e que dependem de uma economia funcionando para que a gente realmente volte aos trilhos e que, ao mesmo tempo, não consegue ser sustentada por ajudas governamentais. Então, eu acho que todas as medidas do governo colocadas em prática, tanto pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, trazendo à tona essa questão do crédito, para a inflação, para empossamento de liquidez, quanto às atitudes do Paulo Guedes no Ministério da Economia, quanto às atitudes do Mandetta no Ministério da Saúde, são atitudes que eles conseguem tomar hoje com todas as informações que eles têm na mão e toda a bagagem de conhecimento que eles têm para ocupar esses cargos. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que confia plenamente no que essas pessoas estão fazendo no momento. Eu acho que tem meu papel de questionamento como cidadã,
mas também acho que eu sou uma das responsáveis por colocar esses caras hoje dentro de um sistema democrático para tomar as decisões que eles estão tomando. Então, não consigo hoje entender, e até hoje, eu honestamente não sei responder o que eu preferiria, morrer de fome ou morrer de vírus, né, infectada. Mas eu acho que é muito complicado. A gente está vivendo uma situação histórica bizarra, inédita, surreal, e eu só espero realmente que a gente passe por esse processo de uma forma extremamente saudável. Eu acho que traz um aprendizado, assim, Joaquim, para finalizar essa pergunta, porque eu acho que eu até fui elusiva demais, porque eu realmente não sei a melhor atitude nesse momento. Eu acho que o ensinamento que fica é o quanto a gente deve valorizar áreas que sempre foram deixadas de lado no Brasil, como educação e ciência. Por exemplo, se a gente sempre tivesse tido, historicamente, um direcionamento do PIB para pesquisa científica ou para a própria educação, hoje a gente estaria em outro patamar de entendimento também do que seriam esses impactos na medicina e outros formatos de combate a essa pandemia. Então, a minha opinião seria um pouco direcionada para isso. Mais alguma dúvida desse ponto? Alguma coisa que vocês queiram falar? Vocês querem me falar o que vocês preferem? Que eu acho bem difícil dar essa opinião. Não, é muito difícil, realmente. E eu, que nem você, concordo plenamente no Paulo Guedes, no Roberto Campos Neto também. E eu queria até te perguntar sobre as medidas que eles implementaram, se você pudesse adicionar alguma, de forma pessoal. Se eu pudesse adicionar? Uma sua. Nossa Senhora. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que... eu não sei se eu adicionaria. Eu acho que eu teria feito outras coisas. Por exemplo, eu acho que o governo ele se deparou com uma situação muito ruim depois de ter conseguido colocar a economia nos eixos com a reforma da Previdência, né? Ali a gente tinha uma possibilidade de superávit fiscal na nossa economia até o final do ano, que seria extremamente relevante para a nossa contenção de gastos, para a gente continuar tendo uma política monetária expansionista. Então, acho que a gente estava finalmente caminhando para um equilíbrio e se depara com uma situação onde aquele dinheiro que você ia salvar nem chegou a ser salvo e, na verdade, você vai ter que gastar mais do que o dobro que você imaginou para conter uma crise sanitária. Então, eu acho que o Paulo Guedes, na minha opinião, é um cara que faz as coisas muito bem e que analisa pontualmente o que precisa ser analisado. Eu acho ele muito crítico. Eu acho que ele tem uma bagagem no setor privado que ajuda muito na perspectiva que ele leva hoje para o setor público. Eu acho que um cara que só fez carreira no setor público deixa de lado alguns pontos de vista muito significativos para o setor privado. E o Paulo Guedes traz isso. Né? Ele já trabalhou em banco, ele já veio do setor privado, então eu acho que ele é um cara muito completo nesse ponto. Mas em relação às atitudes do Roberto Campos Neto, eu acho que é muito irresponsável caminhar um pouco mais na redução da Selic. Eu acho que em questão de crédito para as empresas, tudo bem, a gente realmente precisa estimular essas empresas, a gente precisa deixar elas de pé. Mas até que ponto, nesse estímulo de crédito privado que a gente está entregando, a gente entende que essas empresas são passíveis de pagar essa dívida no futuro, para que o investidor também não leve esse calote lá na frente. E na Selic, eu acho irresponsável ela cair abaixo de 3%. Eu acho irresponsável hoje, pelo cenário que a gente está vendo agora. Acho que não justifica. Eu acho que a gente já chegou num patamar mínimo relevante para toda a política fiscal coerente que a gente estava caminhando e acho que agora, com toda essa bagunça que a gente está vivendo também no sistema fiscal, o ponto ótimo da Selic seria no máximo 3,5% para mim. Embora eu veja muitos relatórios e veja previsões e veja discursos vindos do relatório Focus e os próprios relatórios que eles lançam nas segundas-feiras, que dizem o contrário. Então, a gente realmente espera uma Selic abaixo de 3 e essa seria a minha medida diferente. Eu acho que eu tentaria reencontrar um equilíbrio na economia sem mexer mais hoje na taxa básica de juros para baixo. Eu também tenho dúvida, complementando isso, a gente vê muito debate hoje em dia, entre economistas principalmente, sobre a dívida pública, se deve gastar e se preocupar com a dívida depois, ou se tem que ter uma cautela maior na hora de gastar. Eu queria saber a sua opinião sobre isso também. Sobre a dívida pública? É. Eu acho que essa pergunta
se deve gastar mais ou não, ela entra um pouco no... Será que o Estado deve intervir ou não? Eu acho que entra um pouco, né, dentro dessa perspectiva de política econômica, se a gente vai mais para uma escola austríaca ou se a gente vai mais para uma escola keynesiana. Mas eu tenho as minhas dúvidas em relação às duas. Eu acho que gastar demais e uma interferência demais do setor público no setor privado realmente atrapalha. Mas, ao mesmo tempo, é ele que salva quando todo mundo precisa, né? Então, aquela mão de última instância, aquela ajuda que a gente sabe que pode tirar. Eu não estou falando isso da minha cabeça, eu estou falando do governo dos Estados Unidos ali interferindo para salvar bancos norte-americanos em cenário de colapso. Eles entram, eles interferem, eles realmente ajudam e aquilo funciona. Mas, em contrapartida, eu acho que também simplesmente gastar de forma desconexa, ou simples, acho que desconexa não é a palavra, é meio que numa questão infinita. Gastar demais pode trazer alguns outros índices inflacionários no futuro que se tornam totalmente imprevisíveis. Então, a minha opinião hoje é que pode haver um equilíbrio entre essas duas escolas e nas próprias tomadas de decisão. Acho que aumentar a dívida pública hoje para um cenário onde a gente consiga readequar a economia no futuro, tanto com uma escala de demanda quanto numa escala de oferta saudável, tudo bem. Agora, aumentar os gastos governamentais hoje, dentro de uma perspectiva de incertezas, onde a gente não sabe o quanto essas pessoas vão conseguir retomar o setor de emprego ou se tornarem assalariadas de novo, para que a gente chegue num outro ponto de equilíbrio de consumo e de demanda, eu acho um pouco mais complicado. Então, quais setores você acha que foram mais afetados na Bolsa agora com o coronavírus? Turismo, de imediato, é o setor mais impactado. Então, a gente vê as ações muito descontadas de companhias aéreas brasileiras e de companhias de turismo. Então, você vê uma queda muito grande em CVC, Azul, Gol, que caíram pra caramba. E acho que alguns setores resilientes são aqueles onde a gente tem uma demanda inelástica, como energia, por exemplo. São alguns, seria aí um contraponto legal. Agora, para aquelas pessoas que acreditam que a gente vai voltar a ter um processo de consumo parecido com o que a gente tinha antes, em viagens, em turismo, e principalmente porque o PIB de muitos países depende disso de uma forma muito significativa, eu acho que pode ser uma oportunidade de posicionamento no momento. Eu não sei se vocês acompanham algumas informações do setor privado aéreo, mas um dos principais acionistas da Azul, inclusive, vendeu 50% das posições que ele tinha na companhia desde março ali, desde o primeiro caso de morte confirmada no Brasil. E isso também traz uma estabilidade muito grande para o investidor pessoa física que vê o principal acionista vendendo 50% da posição dele. Então, às vezes, ele sabe de informações que o varejo não está ciente. Mas, ao mesmo tempo, esse cara ele é sócio de inúmeras outras companhias aéreas, 5 companhias aéreas ao todo. Então, pode ser que ele tenha direcionado recursos de uma para outra para tentar salvar ali. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito complicado. Acho que é uma coisa para quem tem estômago. Eu acompanho muito pouco as ações individualmente, por questões de informação privilegiada. Eu não posso investir em ações, a não ser por fundos de investimentos, então eu também não me preocupo muito em olhar no detalhe. Mas se vocês quiserem alguma outra informação desse ponto, para olhar os fundamentos pontuais das empresas, tem um site gratuito da XP, não sei se vocês conhecem, que é o www.conteúdos.xpi.com.br. Então, todos os dias vocês veem os morning calls, que são gratuitos e públicos, que também vêm acompanhados dos fundamentos diários das companhias que são analisadas pelos próprios analistas e também as carteiras recomendadas mensais, que podem ter algumas trocas ali. Como, por exemplo, teve um foco muito grande agora para empresas exportadoras de proteína animal brasileiras, porque a gente ainda está vivendo um processo de gripe aviária na China e que as pessoas deixam de comentar, pelo menos por enquanto. E aí, nesse caso, de gripe suína, ou não sei, alguma dessas duas gripes agora, que agora eu me confundi falando em voz alta. Mas a gente tem ainda assim uma demanda muito grande por proteína animal brasileira saindo daqui. Então você vê também que são algumas empresas que se beneficiaram desse processo. Empresas como um todo dolarizadas também acabaram se beneficiando nesse ponto.
Gostaria de sanar uma pergunta em cima do que a Prati falou. Você acredita que os fundos de investimento imobiliário, agora depois de uma queda acentuada, né, devido ao coronavírus, eles seriam uma boa estratégia ou ainda há muita incerteza nessa área? Olha, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito de fundos imobiliários como uma estratégia de investimento. Eu acho que o ativo imobiliário dentro do sistema financeiro é muito estratégico. Porque eu acho que o sistema imobiliário, o mercado imobiliário, a priori, ele já tem um ciclo diferente do ciclo produtivo e do ciclo financeiro. Então, todo o ciclo imobiliário ele é mais longo, assim, ele demora mais para ter uma ascendência, para ter um período de queda. Mas, ao mesmo tempo, eu acho ele muito estratégico, porque você constrói em cima de espaço, você vende espaço. E tem gente que precisa de espaço pra caramba. A gente ainda tem que sair de casa, comprar o próprio apartamento, morar, outras pessoas têm que morar. É um sistema que funciona de forma muito, muito substancial e tem um crescimento muito grande. Mas quando a gente olha para o setor imobiliário dentro da esfera financeira, e como a gente tem a esfera financeira sendo afetada agora, eles também acabam sendo afetados, principalmente também porque eles têm lastro na economia real, o que acaba sendo um impacto muito, muito mais significativo. Então, por exemplo, se você tem um fundo imobiliário de shopping e os shoppings estão fechados, é natural que esses fundos imobiliários não paguem dividendos. É natural também que esses shoppings daqui para frente negociem o aluguel com as lojas que estão ali dentro. Muitos abonaram os aluguéis ou negociaram em quase 90%. Então, é uma queda de receita brutal para um fundo imobiliário. Trazendo à tona aqui, abrindo parênteses, se a gente olhar para as corridas de aplicativo, a gente está vendo um faturamento que caiu 90%. As pessoas não saem de casa. Imagina se vão comprar apartamento ou, né, ir trabalhar nas próprias empresas. E aí eu posso trazer aqui uma experiência pessoal. A gente teve uma live com o Benchimol recentemente para funcionários, onde ele falou, gente, está cada vez mais claro para mim que a gente não precisa de uma empresa de 200 mil metros quadrados. Então, isso acaba impactando, na verdade, o prédio onde a gente está hoje, ele é de um fundo imobiliário. Ou seja, se a gente está pensando ali numa possível saída, eu acho que vai ter um desconto também significativo ali na cota desse fundo imobiliário daqui para frente. Mas, ao mesmo tempo, para aqueles investidores que acreditam numa retomada de consumo e para aqueles investidores que gostam de fundos imobiliários, se pudessem estar posicionados naqueles fundos imobiliários que têm contratos atípicos nos seus aluguéis, como, por exemplo, galpões de logística. Geralmente são contratos atípicos que eles têm. Ou seja, se o cliente sair daquele galpão, ainda assim ele tem que pagar aluguel. Aí você já tem uma resiliência maior. Já tem ali um desconto menor. E também tem os fundos imobiliários de papel, né, que também são estratégicos para esse momento. Eu acho que existem muitos fundos imobiliários descontados agora, da mesma forma como existem inúmeras ações, mas vai muito da percepção de cada um. E aí, se eu puder parafrasear aqui a própria Luísa Trajano, que é da Magazine Luiza, ela fala que ela passou por um processo de debate muito forte com os conselheiros dela, imagina, 5, 10 anos atrás, onde ela falava assim, eu quero tornar essa empresa digital, eu não quero mais ficar só com loja física. E aí diz que os vendedores dela viravam para ela em Belém, na Amazônia, e falavam assim, mas se as pessoas compraram pela internet, ninguém mais vai vir na loja. E não foi isso que aconteceu. Então, acho que do mesmo jeito que a tecnologia traz uma digitalização no processo de eficiência na venda de produtos, a gente não necessariamente vai ver o fim e a ruptura de um consumo físico, né? Então, esses fundos imobiliários de shoppings podem, inclusive, se reinventar. E já se reinventaram ao longo do tempo. Não tem só loja hoje em shopping. Tem cinema, tem restaurante, tem salão de beleza. Já deixou de ser um lugar onde você vai estritamente para consumo. Virou um centro de lazer. E acho que esse processo de reinvenção também ainda vai ser elevado e mantido, né? E até melhorado ao longo do tempo daqui para frente para os fundos imobiliários. Mas vai da opinião de cada um. Eu tenho um fundo imobiliário de construção, não tenho de shopping, e tenho outro fundo imobiliário de papel. Os dois caíram muito, mas são dois fundos imobiliários que eu gosto muito da gestão e que eu, pessoalmente, posso estar errada, mas eu acredito no longo prazo, no benefício e na volta daqueles produtos dali para frente. Vocês estão vendo essa tabela periódica? Sim. Em vela de forma nítida, eu vou até aumentar aqui um pouquinho, porque é muito legal a gente falar disso. Nessa estratégia de diversificação de investimentos,
essa tabela ela existe para mostrar o quanto é interessante a gente ter alternativas de investimentos e não ficar focado numa coisa só. Por exemplo, se eu tivesse lá em 2005, que é onde essa tabela começa, do melhor para o pior investimento, investido só em ações de mercados emergentes, eu teria ganhado 34% e 54% de ganho só no ano de 2005. Olha que maluquice isso. Tipo, em 2005, se eu tivesse comprado apenas ações de mercados emergentes, como no quadrante azul que está no topo, eu teria ganhado 34% e 54% de ganho, que foi o melhor investimento disparado em relação a todos os outros. Então, tá meio borrado, assim, não tá muito nítido os outros produtos, mas ele ganhou de tudo. Então, dá para ler um pouquinho ali, que são ações estrangeiras, estratégias de hedge, ações de capitalização, ações de baixa capitalização, ações de baixo crescimento e assim sucessivamente. E aí, se eu tomasse a decisão de retomar essa estratégia, eu vou falar assim, pô, ganhei tanto dinheiro em 2005 só com ações de países emergentes, em 2016 eu vou fazer a mesma coisa. Você só compra ação de países emergentes. Aí, de novo, você se deu bem. Você ganhou 32% de retorno. Aí você faz a mesma estratégia em 2007 e acha que aquilo é a melhor coisa da vida, que você é um gênio, que você está tomando as decisões corretas, que aquilo é a melhor coisa que você está fazendo na sua vida. Chega 2008 e simplesmente a sua carteira se torna o pior ativo no ano dentre todos os outros. E você perde 53% do seu portfólio inteiro. Isso tudo para mostrar que se eu pegar só um tipo de produto e analisar ele ao longo do tempo, ele vai variar numa escala de melhor para o pior ou ficar no meio termo dos investimentos. E nesse gráfico a gente vai de 2005 até 2019. A gente não tem o desse ano. E o que é muito interessante de ver, porque se a gente simplesmente tivesse trabalhado dentro de uma diversificação de portfólio, considerando não só as ações de mercados emergentes, mas small caps, títulos de renda fixa, títulos globais, títulos high yield, exposição em crédito privado estratégico, você acaba tendo uma performance muito mais significativa do que ficando em um ativo só. E acho que essa lição também é muito válida para o momento de agora. A gente não precisa ter uma única exposição em um único produto, por mais que esse produto faça muito sentido agora. E isso a gente pode até retomar o que eu disse do Howard Marks no começo, que é: tenha produtos que também protegem o seu patrimônio, por mais que eles sejam mais caros e que eles não te tragam uma rentabilidade positiva durante muito tempo. Não desista desses produtos. Uma analogia que a gente faz bastante é, por exemplo, fazer o seguro do carro. Ninguém faz seguro do carro para bater, mas se você bate o carro, que bom que você tinha um seguro. Se você não tinha, então é um grande de um problema. E nesse caso, se você faz o seguro um ano, não bate o carro. No outro ano, não bate o carro. No terceiro ano, você fala, não vou fazer seguro, não. Não bato o carro mesmo, nunca bati, não vou bater. Aí pronto, batem em você e é isso. E aí você bate o carro sem querer e não tem um seguro que vai te acobertar. Então, tenham as estratégias diversificadas de forma extremamente coerente, sem se apegarem a uma única estratégia. Muitas coisas fazem sentido, muitos produtos são interessantes e eu gosto de dizer que não existe hora certa para começar a investir. Existe uma pessoa que esteja disponível para começar a montar uma carteira de investimentos. Você pode revisitar as suas estratégias, elas podem variar ao longo do tempo, não tem problema. Mas é muito importante que você se mantenha aí fiel às suas estratégias de ganho de capital. O que você acha que nesse momento a gente tem que olhar para uma ação? Tipo, as características assim para comprar ou vender? É uma boa pergunta. A primeira informação que você precisa, vamos começar para comprar, vamos supor que você não tenha nenhuma. Eu quero comprar uma ação. Que ação que eu vou comprar, como é que eu sei se ela está cara ou se ela está barata? A primeira coisa que a gente tem que saber é se aquela empresa ela é lucrativa e geradora de caixa. Então, eu não sei se vocês sabem, vocês devem saber, na verdade, que as empresas negociadas na Bolsa Brasileira, elas são obrigadas a distribuírem gratuitamente todos os seus earnings, né, trimestralmente. Então, de 3 em 3 meses, vocês veem todos os dados de todas as empresas negociadas na Bolsa. Então, a primeira tarefa de casa é saber se aquela empresa é de fato lucrativa ou se você está investindo nela porque você ouviu dizer que valeu a pena para alguém, que é algo muito comum que a gente faz. Ah, mas eu investi no Alaska Black porque a Explica Ana falou que ela tem. Tá, beleza, mas eu investi lá em 2016, tô no fundo até hoje, já perdi dinheiro pra caramba, mas eu gosto do Breda e do Luiz Alves, então eu deixo meu dinheiro lá.
Agora, isso não quer dizer que esse fundo vai ser favorável para minha mãe, que morre de medo de perder dinheiro, que acordar com menos 40% de rentabilidade no mês, não vai deixá-la constrangida ou chateada com a perda de rentabilidade que ela está tendo. Ou seja, os produtos eles são os mesmos, mas eles são diferentes nas percepções diferentes de cada investidor. Então, uma ação, a primeira que você vai comprar na sua vida, ela precisa ser uma ação coerente, ela precisa ser uma ação lucrativa. Não tem por que você comprar a ação de uma empresa porque ela funcionou para outra pessoa sem que você entenda o que ela realmente faz. Então, tem muita gente que fala assim, vou comprar a primeira ação, vou comprar Vale ou Petrobras. Porque acham que são as empresas mais resilientes do Brasil e que nunca vai quebrar. Imagina, Petrobras não vai quebrar, imagina, Vale não vai quebrar. Mas é importante entender se aquele preço que você está entrando agora, ele é estratégico para sua carteira de investimentos. E aí, vale a pena você entender o produto que essa empresa trabalha para saber se ele é um produto ainda favorável para o sistema financeiro ou para a economia real. Por exemplo, por que eu investiria em Vale com a Vale descontada? Porque a Vale tem minério de ferro que produz aço, e aço é uma demanda global e a gente está com preço descontado, eu acho que a gente ainda vai consumir aço pra caramba. Beleza, já tem um fundamento. Interessante. A gente olha então para essa ação e fala, eu gostaria de ser sócio da Vale, vou comprar uma ação da empresa, vou comprar um pedaço dessa empresa porque o produto dela faz sentido para mim e para o mundo inteiro. Então eu acredito que essa empresa ainda vai se valorizar ao longo do tempo. Aí a gente pode olhar para a Petrobras também e fala, Petrobras, beleza, petróleo, todo mundo precisa de petróleo. A gente precisa aqui de gasolina, de tudo, enfim, começa a investir em petróleo. E aí você pode, então, se posicionar numa empresa comprando num preço descontado aquela ação que você sempre quis ter, que você gostaria de ter no seu portfólio. Eu acho que é muito importante entender, primeiro, para resumir isso tudo que eu disse, o setor que a empresa atua, você entender minimamente o que aquilo significa e você fazer o dever de casa de acompanhar trimestralmente se aquela empresa está sendo lucrativa ou não, e se não estiver sendo lucrativa, por que ela não está sendo lucrativa? Porque dentro desses livros que a gente também usa de cabeceira, né, aqui no mercado financeiro, a gente fala muito sobre olhar para as razões não óbvias. Sempre olhar para as coisas que os outros não estão vendo com facilidade. E isso pode ser uma grande diferença na diferenciação mesmo prática do bom e do ruim investidor. Então, o que o investidor está olhando na hora de comprar uma empresa? A resiliência, a sobrevivência dessa empresa no longo prazo, a capacidade de reinvenção e a capacidade de ser lucrativa e geradora de caixa ao longo do tempo. Então, essa seria a minha dica para quem quisesse comprar. E a venda, eu até uso um exemplo muito bobo, mas que funciona, que é a forma de ganhar dinheiro em bolsa é a mesma forma de você ganhar dinheiro em qualquer coisa. Se eu quiser ganhar dinheiro vendendo roupa numa loja, eu preciso vender a roupa mais cara do que o preço que eu paguei. Se eu quiser ganhar dinheiro vendendo bolo, eu preciso vender o bolo mais caro do que o quanto me custou para fazer o bolo. Porque senão não adianta nada eu colocar aquilo para venda. Então, nas ações eu acho que não é diferente. A minha dica é, você só pode vender aquela ação se ela estiver mais cara do que o preço que você pagou. Mas essa estar mais cara, ela precisa ter um fundamento. Porque no mundo financeiro também a gente tem esse processo de muita demanda por um mesmo papel pode encarecer uma ação que não tem a ver com o processo produtivo da empresa, mas que tem a ver com o processo de demanda pelo papel. E isso é uma nebulosidade muito forte na hora de você comprar o seu ativo. Pode ser que muitas pessoas estejam posicionadas num ativo que as outras pessoas querem e é finito, porque a empresa não está fazendo follow-on, enfim, são só aquelas ações negociadas em bolsa, e aquilo pode encarecer o produto de uma forma mascarada e não a ponto de realmente ser um processo de evolução de caixa ou de capital a ser investido. Então, eu gosto muito de investir de formas diferentes em todos os setores. Olhar para aquilo que você consome com frequência e falar, eu seria sócio dessa empresa. Então, setor de energia eu gosto muito, setor bancário, eu falo, putz, ninguém vai deixar de ter conta em banco. Mas em banco digital, beleza, tem um monte de banco digital, mas enfim, Itaú, cara, todo mundo tem conta no Itaú, Brasil inteiro. Não estou falando de São Paulo, né, do Rio de Janeiro, eu estou falando de todo mundo. Estou falando de bilhões de reais de caixa. Para uma empresa doar R$1 bilhão para o coronavírus, ela tem que ter muito dinheiro em caixa.
Eu gosto também de algumas empresas de consumo básico. Então, o Grupo Pão de Açúcar é uma empresa que poucas pessoas gostavam, mas eu falo, gente, ninguém vai deixar de consumir alimentos, as pessoas precisam comer. E pronto, e você vê que o Grupo Pão de Açúcar aí bombando. Então, eu acho que alguns pontos para sair do óbvio, entrar um pouco naquilo que vocês acreditam que realmente é um consumo, que faz sentido aquela empresa ter uma ação negociada e entrar no meio disso. Para finalizar, eu acho que o Brasil tem pouquíssimas empresas de tecnologia e se tiverem a oportunidade de entrarem em follow-ons ou em ofertas públicas de empresas futuras abrindo capital em tecnologia no Brasil, são excelentes oportunidades. Que, inclusive, é o que também diminui muito a volatilidade da Bolsa nos Estados Unidos. A gente já vê o S&P 500 voltando ali para um patamar interessante de ganho, porque toda a queda que acontece na Bolsa dos Estados Unidos também é muito equilibrado pelas empresas de tecnologia que não tiveram essa queda. Na verdade, elas foram extremamente estratégicas para que as outras empresas se reinventassem nesse processo. Mas comprar ações, gente. Vocês têm que ler os relatórios da XP. Parece que eu estou fazendo propaganda o tempo todo, mas é porque lá está tão claro. E como eu conheço também o pessoal que faz os relatórios, né, a gente vê o tanto que eles se debruçam em informações o tempo todo. Então, você vê o cara que só trabalha com commodity, ele mergulha ali, o Chicão, ele só estuda isso, só vê isso o tempo todo. E é uma pessoa que vai conseguir te dar uma opinião de compre isso ou não compre isso por causa disso, disso e daquilo. Então, não é achismo. Não é previsão, é fundamento, não está lucrativo, não vale a pena, não faça isso. E aí, na verdade, vai da opinião de cada um. Mas vale muito a pena se informar. Acho que a principal ferramenta hoje é se manter informado. Ana, eu também tinha uma pergunta agora sobre renda fixa, aproveitando que a gente está nessa área. Com os juros caindo a níveis históricos, você acha que vai ter uma tendência as pessoas irem para a renda fixa por estarem perdendo uma grande quantidade de dinheiro agora ou não, porque os juros estão em valores muito baixos? Como é que você vê isso? Você vê uma migração grande para a renda fixa agora ou não? Eu acho que renda fixa é sempre útil e sempre necessário, e ela acabou sendo deixada de lado de forma errônea. Eu acho que sempre teve prêmio. Se você souber se posicionar bem numa renda fixa, ela sempre tem prêmio. Eu fiz uma live hoje, inclusive, com um gestor de fundo multimercado, foi 12:00 pelo YouTube do Explicana, tá lá, tá disponível. E ele fala isso, teve uma pergunta ao vivo que foi, você prefere investir em índice ou em bolsa? Ele falou índice, eu vou investir em juros. É muito mais prêmio, muito mais liquidez, é muito mais mercado. Então, a gente realmente fica um pouco mascarado. Eu acho que dentro do nosso processo cultural de que investir em bolsa traz dinheiro rápido, as pessoas entendem isso também de forma equivocada. Então, sempre existiu prêmio em renda fixa. Esse prêmio estava mais amassado, né? A gente fala que é uma taxa mais espremida nos últimos tempos por causa da redução de juros e também porque era interessante a gente estimular o setor privado. Se a gente diminui o crédito e a gente favorece as emissões de dívida e a gente favorece as ações das companhias e as produções privadas dessas companhias, acaba fazendo sentido. Mas agora, com toda essa demanda de novo, com todo esse choque de demanda e de oferta simultâneos, a gente vê de novo um espaço interessante para as pessoas olharem para a renda fixa com outros olhos. E a renda fixa, ela é um produto direcionado para qualquer perfil de investidor. Se você for agressivo, você precisa ainda assim ter uma estratégia de reserva de emergência. Você precisa ter renda fixa. Se você for super moderado ou super agressivo, você precisa ter uma proteção do seu capital dentro da inflação. Você precisa ter algum investimento que te proteja ali, que seja favorável ao seu poder de compra. E foram coisas deixadas de lado. E é engraçado falar disso, porque quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, o que eu mais via eram investidores que estavam posicionados no Tesouro Inflação, mais do que qualquer outro produto. Porque o Tesouro Inflação de longo prazo chegou uma época a substituir previdência privada dos brasileiros. Porque fazia sentido, você tinha um juro real alto pra caramba.
e de repente começou a perder toda essa atração, né? Todo esse processo de ser rentável, porque outros produtos realmente se tornaram rentáveis. E aí, de novo, acho que a gente entra naquela tabela periódica. Alguma coisa sempre vai ser melhor que outra em algum momento, mas nem sempre, né? Nem sempre numa janela enorme de tempo. Então, eu acho que realmente faz parte de um processo. Eu acho que a renda fixa ela é necessária. Existem muitos papéis muito bons. Para quem quer liquidez, para quem não quer liquidez, para quem quer inflação, para quem quer pré-fixado, para quem quer reserva de emergência. Tem oportunidade para todo mundo, todos os gostos. Encerrar, a gente perguntar a indicação, se você indica algum livro. Além dos já indicados. Além dos já indicados. Mas vocês já tinham lido esse Sapiens, o Homo Deus e as 21 cartas? O Sapiens eu li, o Homo Deus tá na minha lista. Eu li o Sapiens e o 21 lições para o século XXI. São muito bons. O cara é um cientista muito legal. Mas o do Howard Marks é legal também vocês lerem. É um livro de muito, muito, muito indicado. Assim. Se vocês escutarem o Stock Pickers, que é o podcast, não, a maioria dos convidados que vão lá indicam o livro do Howard Marks, que é muito bizarro mesmo a forma como ele tá na pessoas. Mas tem um livro que eu gosto muito de indicar, que é um livro minúsculo, acho que assim, ele é um abecedário do mundo dos investimentos, muito legal. O nome dele é bem difícil, mas eu juro que o livro não é difícil. Chama Axiomas de Zurich, que são os 16 axiomas que foram escritos pelo filho de um banqueiro suíço. E ele já começa com uma indagação muito legal, que ele fala assim, gente, a Suíça não é um país que produz muita coisa, não exporta muita coisa. Enfim, não é um país rico, não é um país onde você tem um índice de produtividade muito alto, mas ainda assim eles têm os melhores banqueiros do mundo e um sistema financeiro invejável. O que esses caras fazem no sistema bancário deles para serem tão robustos a ponto de se tornarem referência? Então, existia um grupo de banqueiros na Suíça e o filho de um deles, que começou a participar de algumas reuniões, começou a escrever os 16 axiomas, né? Axiomas são aquelas verdades irrefutáveis. Então, ele começou a colocar isso de pé e dentro desses 16 axiomas tem outros 12. Então, no final das contas, são mais axiomas, mas é muito petitinho, assim, é um livro quase assim, o primeiro axioma é isso, 2, 3, 4, 5, 6, e é muito de boa. Tanto que até na orelha do livro, é que eu não tô com ele aqui, na orelha do livro já tem os 16 escritos, não precisa nem ler o livro inteiro, mas é tão interessante a forma como eles pensam, que eu acho que vale muito, muito a pena. Eu gosto dos 16 axiomas, mas eu não concordo com um deles, e depois que vocês lerem, eu acho que vocês já vão saber qual. É muito pequeno, gente. É um livro que vocês vão ler em 10 minutos. E é muito interessante. A minha outra dica final de leitura iria para os axiomas de Zurich. Queria te agradecer pela última vez, Ana, em nome da Liga inteira e por mim também. Eu, pessoalmente, sempre te admirei muito. Então, é uma honra estar aqui falando com você. Muito obrigada mesmo. Imagine, gente. Eu fico muito contente mesmo com o reconhecimento, porque não é fácil, a gente trabalha pra caramba, mas tem muito espaço para quem tem força de vontade, para quem tem determinação para estar nesse campo, e as portas estão sempre bem-vindas, então eu fico muito feliz de ver esse interesse genuíno mesmo. Parabéns pela Liga de Mercado Financeiro e contem comigo.